Em nome da Congregação Amora das Testemunhas de Jeová, sejam todos bem-vindos, quer os que estão a assistir aqui presencialmente no Salão do Reino, quer os que estão a assistir por videoconferência ou através de streaming. Sejam bem-vindos então à nossa reunião de semana desta noite. Como sempre, temos um bom alimento espiritual. Vamos iniciar de uma forma alegre, por entoarmos juntos um cântico de louvor ao nosso Criador. O cântico que está escolhido para iniciarmos a nossa reunião, não sem antes lembrarmos os irmãos, por favor, que ainda não fizeram, colocar os vossos dispositivos móveis em silêncio ou desligarem, como preferir. Então, convido todos a poderem ficar de pé para entoarmos juntos o cântico 75, baseado no texto de Isaías, capítulo 6, o versículo 8. O cântico 75 tem o tema Estou aqui. Cântico 75. Hoje
a nossa reunião vai incidir muito sobre a pregação das boas novas, particularmente de casa em casa. Iremos falar hoje sobre este assunto. Iremos também destacar os capítulos 6 até ao 8 do livro de Isaías. É muito interessante, iremos falar sobre eles quer na leitura da Bíblia desta semana, quer também nas pérolas sobre estes 3 capítulos. Na parte de empenho do ministério, lá está novamente aqui a situação de casa em casa. Vamos ter 3 situações de casa em casa, como podemos usar o apêndice da brochura para iniciarmos conversas da Bíblia, de casa em casa, como é que podemos oferecer e dirigir mesmo um estudo bíblico quando vamos de casa em casa. Hoje vamos falar sobre isso. Na parte de viver como cristãos, vamos recordar porque a pregação de casa em casa é a marca registada do povo de Jeová. E vamos ver o excelente exemplo dos nossos irmãos também nas Ilhas Faroé, como eles realmente são um exemplo para nós. Hoje temos uma pequena alteração também à nossa reunião, irmãos, dado que a semana passada não tivemos reunião, iremos esta semana fazer também e ver a atualização do Corpo Governante número 7 de 2025. E nas histórias, no estudo bíblico e congregação, temos 2 histórias, uma sobre amizade e outra sobre arrependimento. Mas agora, o que é que o espírito voluntário significa? E como é que Isaías foi um excelente exemplo para nós? O nosso irmão Misael Vieira irá então apresentar para nós o discurso dos tesouros da Palavra de Deus com o tema Aqui estou, envia-me. E 78, antes da Era Comum. Jeová, nesta altura, dá uma visão extraordinária a Isaías. Ele vê o trono de Jeová enaltecido nos céus e vê criaturas espirituais com uma categoria elevadíssima. Eram os serafins. Eles cantavam um cântico onde enalteciam a santidade de Jeová. Naquela altura, Jeová estende um convite a Isaías. Este convite que Jeová faz diretamente a ele, Isaías responde com 3 palavras que mudam completamente a sua vida. Sabe qual foi o pedido? Ou o convite? Sabe qual foi a resposta que Isaías deu? Abram, por favor, a vossa Bíblia em Isaías, no capítulo 6 e no versículo 8. Vamos analisar estas 2 questões. Primeiro, vamos ver o convite que o Senhor Jeová faz ao profeta Isaías. Então, Isaías no capítulo 6 e o versículo 8. Depois de ele ter aquela visão, diz o seguinte: Depois ouvi a voz de Jeová dizendo: A quem enviarei e quem irá por nós? Então, Jeová está aqui a querer enviar um mensageiro. E o único profeta que ali estava era Isaías. Então, repare que Jeová começa por perguntar: A quem enviarei? Quem irá por nós? Nós quem? Provavelmente, Jeová estava-se a referir ou a falar com aquilo que é o primogênito da sua criação, ou o filho unigênito. Aquele que também, em Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 26, Jeová se referiu dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Portanto, era com Jesus que Jeová provavelmente estava a falar. Então, tendo esta mensagem em mente e incluindo Jesus, isso mostra que Jesus estava também envolvido neste trabalho tão importante. Agora, qual foi a reação de Isaías a este convite que Jeová estende assim de uma forma tão direta? O resto do versículo diz: Eu disse, aqui estou, envia-me. Conseguem imaginar Isaías a dizer isto? A gravura que temos no nosso manual de atividades mostra provavelmente qual foi o semblante de Isaías nessa ocasião. Imagina o que é que deve ter sido ter aquela visão. Ele deve ter ficado tão impressionado com o poder de Jeová que a reação dele, ele nem sequer pensou 2 vezes. Ele disse imediatamente: Eu estou aqui, manda-me a mim. Ele não sabia qual seria a mensagem, qual seria a reação das pessoas, nem sequer se ele ia ser recompensado por isso. A disposição dele era servir o Criador do Universo. Obrigado pela gravura. Agora, talvez a esta altura estejamos a perguntar-nos: para ele ter tido uma reação tão rápida, será que isso significa que a designação dele era uma designação fácil? Até podia parecer. Se calhar era algo que ele ia gostar muito. Mas será que foi mesmo assim?
Veja o versículo 9 e 10. Jeová é bastante realista. E repare o que é que ele diz ao profeta. E ele respondeu, isto Jeová respondendo àquilo que Isaías tinha dito. Vai e diz a este povo, vocês ouvirão vez após vez, mas não entenderão. Verão vez após vez, mas não obterão conhecimento. Torne insensível o coração deste povo. Tapa os seus ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que o seu coração não entenda e para que não deem meia volta e sejam curados. Será que a designação dele seria fácil? Não. Até podia parecer que as pessoas seriam receptivas, porque a situação em Israel nos dias de Isaías não era nada fácil. O rei Uzias tinha acabado de morrer, nesta altura. A situação política, religiosa e moral estava caótica. As nações à volta de Israel, à volta, neste caso, do reino de Judá, estavam a instigar para poderem invadir Judá. Portanto, quer a parte internacional, quer a parte nacional da nação, aquilo estava uma desgraça. Então, mediante este cenário, as pessoas poderiam ser um pouco mais receptivas. Mas não. O que é que Jeová disse a Isaías? Tu vais lá, vez após vez. E o que é que eles iam fazer? Não iam ouvir. Isaías continuaria a falar com eles. Como é que se tornaria o seu coração? Insensível. Mesmo assim, o que é que Isaías teria de continuar a fazer? Ir vez após vez. Ou seja, a nação como um todo ia rejeitar a mensagem de Isaías. Reparem a gravura que está no nosso manual de atividades. Esta gravura, que íamos pedir aqui aos irmãos do áudio e vídeo para poderem projetar, a gravura mostra a reação das pessoas à mensagem do profeta Isaías. O que é que vocês veem? Nós todos vemos como é que as pessoas viram as costas àquilo que Isaías está a dizer. Portanto, o coração deste povo, sem dúvida, tornou-se insensível. Mas será que isso significa que o trabalho dele não valeu a pena? A resposta é não. Porque embora muitos do povo do reino de Judá tenham rejeitado, até mesmo também da nação de Israel como um todo, tenham rejeitado a mensagem que Isaías levava, houve membros individuais que deram atenção. Por exemplo, lembramos-nos do rei Ezequias. Isaías foi profeta durante o reinado deste rei. Conseguimos imaginar o impacto que o trabalho, a mensagem de Isaías teve neste rei fiel. Provavelmente teve um impacto muito importante em tudo aquilo que Ezequias fez, como demonstração de fé e coragem. Portanto, membros individuais da nação deram atenção àquilo que Isaías fez. Portanto, o trabalho dele não foi em vão. Teve resultados. E ele ainda teve uma recompensa extraordinária. Qual foi a recompensa que Isaías teve? Está em Mateus. Mateus no capítulo 13. E vamos tentar perceber o que é que o relato em Mateus no capítulo 13 tem a ver com a vida de Isaías. Então, Mateus no capítulo 13. E Jesus falando com as pessoas na época dele, quando ele começou a pregar, ou quando ele já estava a pregar as boas novas. O versículo 13 até ao 15 diz o seguinte. Mateus 13, 13 a 15. É por isso que lhes falo por meio de ilustrações. Porque olham, mas olham em vão. E ouvem, mas ouvem em vão e não compreendem. E no caso deles está a cumprir-se a profecia de Isaías que diz: vocês realmente ouvirão, mas de modo algum compreenderão. E realmente olharão, mas de modo algum verão. Pois o coração deste povo ficou insensível. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos para que nunca vissem com os olhos, nem ouvissem com os ouvidos, nem compreendessem com o coração e dessem meia volta e eu os curasse. Então o que é que Jesus disse aqui? Jesus repetiu as palavras de Isaías. Mais do que isso, ele mostrou que a profecia de Isaías também se estava a cumprir na atividade dele. Portanto, esta foi uma recompensa extraordinária que Isaías teve. O trabalho dele antecipou aquilo que Jesus iria fazer. E sem dúvida Jesus ter citado este profeta mostra claramente que o trabalho de fidelidade dele foi muito, muito importante. Agora, o que é que nós aprendemos com isso? O que é que nós aprendemos com a disposição de Isaías? Assim como Isaías, Jeová deu-nos uma comissão.
É verdade que Jeová não disse diretamente a cada um de nós a quem é que eu vou enviar. Mas qual é a comissão que nós temos? Pregar as boas novas do reino. Será que a nossa disposição é a mesma de Isaías? Será que dizemos a Jeová: aqui estou, envia-me? Porquê é que perguntamos isso? Porque talvez alguns pensem que esta disposição só serve para aqueles que têm o desejo de servir onde há mais necessidade, ou para serem missionários ou pioneiros especiais. Mas não, pode-se referir a todos nós. Como? Nós podemos imitar o espírito voluntário de Isaías. Podemos fazer mais por expandir o nosso ministério? Por exemplo, será que podemos pregar mais durante a semana? Em vez de só ter aquele dia específico de pregação, será que eu posso fazer um pouco mais? Será que posso servir mais vezes como pioneiro auxiliar durante um ano? Será que com alguns ajustes escolares, ou até mesmo na minha vida, consigo ingressar no serviço pioneiro regular? Então, se todas estas são formas de nós dizermos a Jeová: aqui estou, envia-me. Por isso é que diz aqui esta pergunta para meditar: como é que eu posso imitar melhor o espírito voluntário de Isaías? Porque agora é o tempo de fazermos isso. Assim como Isaías estava a pregar no período final, nos últimos dias daquele sistema, nós também estamos. E foi sem dúvida o facto de ele ter este espírito que o ajudou a manter alerta. Se nós também tivermos este espírito, também vamos nos manter alertas, porque também estamos a pregar na parte final dos últimos dias. Por isso, sem dúvida, queremos ter o mesmo espírito que Isaías demonstrou. Se nós assim o fizermos, podemos ter a certeza de uma coisa. Podemos ter a certeza que vamos demonstrar fidelidade para com o nosso Criador e Jeová vai recompensar plenamente o nosso serviço. Obrigado, irmão Misael, por nos mostrar como é que nós podemos imitar este espírito voluntário do próprio Isaías. De seguida, vamos colaborar com o nosso irmão Paulo Piedade, que irá desenvolver para nós a parte pérolas espirituais. Ora, então vamos começar por ler Isaías, capítulo 7, versículos 3 e 4. Sintam-se à vontade para participar nesta parte. Irmã Silvéria, quer ler para nós? Então, Jeová disse a Isaías: por favor, sai e encontra-te com Acaz, tu e o teu filho, Sear-Jazub, na extremidade do aqueduto do reservatório superior, junto à estrada do campo do lavadeiro. Diz-lhe: tem cuidado e mantém-te calmo. Não tenhas medo e não fiques desanimado por causa desses 2 pedaços de lenha fumegantes, por causa da ira acesa de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Muito obrigado, irmã Silvéria. Por que é que Jeová salvou o perverso rei Acaz? Irmã Ana Chagas, por favor. Isto aconteceu porque os reis da Assíria e de Israel estavam a planear destronar o rei Acaz de Judá e colocar no seu lugar um governante que não era descendente de Davi. E uma vez que esta atitude iria resultar na interrupção do cumprimento do pacto do reino feito com Davi, da qual viria o prometido príncipe da paz, que era Jesus, então Jeová salvou Acaz para preservar esta linhagem. Muito bem, obrigado. Portanto, isto o que é que revela? Revela que, de facto, nada pode ir contra o propósito do Senhor Jeová. E, no entanto, quando é necessário tomar as medidas, o Senhor Jeová faz isso. Que pérolas espirituais encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Irmã Felícia. Então, no livro de Isaías 6:5, nós vimos aí que Isaías reconheceu a sua imperfeição quando viu a glória de Jeová. Então, reconhecer as nossas limitações pode nos tornar humildes e sensíveis às orientações divinas. Esse versículo ajuda-me a ficar consciente que as minhas falhas e a lembrar que Jeová não exige perfeição, mas sinceridade. Obrigado. Irmã Vanessa? Já Isaías 7:3, onde Jeová pediu a Isaías para ir ter com o rei Acaz, para lhe dar consolo e também algumas orientações vindas da parte de Jeová. Apesar de, nessas situações, ser o rei
que deveria se dirigir ao profeta, recorrer e procurar orientação por parte de Jeová, Isaías foi obediente, ele não foi orgulhoso, foi obediente a Jeová e prontamente foi ter com o rei Acaz. Assim como Isaías, deve também prontamente procurar os oprimidos por esse sistema de coisas em que nós vivemos, através da pregação, por partilhar as promessas maravilhosas de Jeová. Muito bem, obrigado. Alguém da família Coimbra em videoconferência? Em Isaías capítulo 6, versículo 8, aí Jeová usa o pronome pessoal nós, quando ele diz que quem irá por nós. Isso mostra que Jeová não estava sozinho, incluía pelo menos mais uma pessoa além de si mesmo. E eu posso usar esse versículo na pregação para provar que uma verdade clara de que Deus e Jesus não são a mesma pessoa. Uma verdade que anula automaticamente o ensino falso da Trindade. Muito obrigado, irmã Eva. Irmão Bruno. Em Isaías, no capítulo 6, depois do Senhor Jeová ter dado esta designação a Isaías de ir pregar a um povo insensível, não é? O Isaías, no versículo 11 do capítulo 6, pergunta: até quando, Senhor Jeová, até quando é que isto? E alguns poderiam pensar que ele estava a perguntar até quando é que ele tinha que pregar. Ou seja, parece que ele ia pregar, mas com um limite de tempo. Mas não era isso que ele estava a falar. O contexto mostra que Isaías estava a perguntar até quando é que o povo ia ficar insensível. Ele, quando se ofereceu para servir a Jeová, não colocou um limite de tempo. Isso ensina-me que também o meu serviço ao Senhor Jeová é incondicional. Ou seja, não há uma condição, não há um se. Estamos para servir a Jeová, estamos cá para pregar até que Ele queira que essa obra seja feita. E queremos fazer isso com alegria porque sabemos que estamos a servir a Jeová. Claro, obrigado. Irmã Gilda. Eu achei interessante aqui no capítulo 6, os versículos 5 a 7. A infinita santidade de Jeová lembrou Isaías de que ele era pecaminoso e imperfeito. E inicialmente pensar nisso deixou Isaías arrasado. Mas é interessante que Jeová não o deixou permanecer nesse estado e enviou um serafim que amorosamente lembrou Isaías que, apesar de ele ser imperfeito, ele poderia ter uma posição limpa perante Jeová. E realmente meditar neste relato fez-me apreciar ainda mais o privilégio que cada um de nós tem, apesar de sermos imperfeitos, termos muitas limitações. O Senhor Jeová utiliza-nos e capacita-nos para pregar as boas novas do reino e para o servir, e também como o Senhor Jeová utiliza a sua palavra e outros irmãos para nos encorajar quando estamos desanimados. Sem dúvida. Obrigado. Irmão Misael. No capítulo 7 e o versículo 10, aqui na pergunta das pérolas, falámos porque é que Jeová ajudou o rei Acaz. Mas é interessante que no versículo 11 deste capítulo, Jeová diz a ele para pedir um sinal da parte de Jeová, teu Deus. Mas quando lemos a história de Acaz, diz que ele não fazia o que era certo aos olhos de Jeová e até adorava deuses falsos. Então porquê é que Jeová disse isto? Porque apesar de Acaz estar a fazer o que era errado, Jeová ainda não tinha desistido dele. E isto é uma lição importante sobre a sua misericórdia e a sua paciência. Jeová ainda continuava a encarar-se como o Deus de Acaz, apesar dele ainda estar a fazer aquilo que era errado. Portanto, Jeová é um Deus paciente e misericordioso com o seu povo e demonstra amor leal. E neste caso ele fez isso para com Acaz quando salvou a ele e à nação. Isso, obrigado. Irmã Filomena? Também eu aqui no Isaías 6, 8... entendi no versículo, porque quando lá diz, eu enviarei, esse eu se refere ao Senhor Jeová. E depois lá diz, e depois quem irá por nós? Este nós, então se refere ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, irmã Filomena. Irmão José ou irmã Algenura? Em videoconferência? Hoje estamos aqui a referir a este governante quando disse que punha o Senhor Jeová à prova também, não é? E ele perguntou, já não basta vocês testarem o povo com as suas perguntas e inseguranças, agora também querem testar a Jeová? É importante para aprendermos esta lição
que toda a informação que vem da parte do Senhor Jeová não deve ser contestada por nós, nem tampouco posta em dúvidas, pois o Senhor Jeová, quando determina algo, Ele sabe exatamente aquilo que está a fazer, que é para o nosso bem e não para o nosso mal. Obrigado, irmão José. Muito obrigado, irmãos, pela vossa excelente participação também nas pérolas. Obrigado também ao nosso irmão Paulo e os que puderam participar nesta parte de pérolas espirituais. De seguida, irmãos, nós vamos dar atenção à leitura da Bíblia para esta semana. E a leitura da Bíblia, esta semana seria a leitura de Isaías 8, versículos 1 até 13. E vamos convidar, os irmãos que têm designação também, não esqueçam, portanto, a vossa presença aqui na primeira fila seria apreciada. Muito obrigado a todos desde já. Vamos então dar atenção ao nosso irmão Rui Chagas, que irá ler para nós Isaías 8, 1 a 13. Jeová disse-me: pega numa tábua grande e escreve nela de forma legível, Maher Salá Asbás, e que isso me seja confirmado por escrito por testemunhas fiéis, Urias, o sacerdote, e Zacarias, o filho de Jerequias. Então tive relações com uma profetisa, e ela ficou grávida e deu à luz um filho. Jeová disse-me então: dá-me o nome de Maher Salá Asbás, pois antes de o menino saber dizer meu pai e minha mãe, os recursos de Damasco e os despojos de Samaria serão levados perante o rei da Assíria. Jeová falou novamente comigo: visto que este povo rejeitou as águas tranquilas de Siloé e se alegra por causa de Ramim e do filho de Remalias, Jeová terá contra eles as águas fortes e volumosas do rio Eufrates. O rei da Assíria e toda a sua glória, e ele subirá acima de todos os leitos, transbordará todas as margens, invadirá Judá, inundará e passará, chegando até ao pescoço, com as asas estendidas, cobrirá a largura da sua terra, ó Emanuel. Causam dano, ó povos, mas serão dissipados. Escutem, todos vocês das partes distantes da terra. Preparem-se para a batalha, mas serão despedaçados. Preparem-se para a batalha, mas serão despedaçados. Elaborem um plano, mas será frustrado. Digam o que quiserem, mas não será bem sucedido, porque Deus está conosco. A mão forte de Jeová está sobre mim, e como alerta para que eu não seguisse o caminho desse povo. Ele disse-me o seguinte: não chamem conspiração a este povo, chama conspiração, nem temam o que eles tremem, nem tremam diante disso. Jeová dos exércitos é ele que devem considerar santo, é ele que devem temer, e ele é quem vos deve fazer tremer. Muito obrigado, irmão Rui, pela boa leitura que fez para nós. O irmão Rui estava a trabalhar aqui a lição 5, leia de modo correto. E este estudo, ainda por cima, ou esta leitura era um bocado ingrata, não é? Ainda para mais aqui com o Maher Salá Asbás, não é? Que aparecia ainda por cima 2 vezes, mas que o irmão Rui treinou bastante aqui este nome e disse muito bem, não é? E isto é importante, não aqui o Maher Salá Asbás, mas o resto da leitura e as outras palavras, porque conforme mostra a nossa lição 5, leia de modo correto, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 4,3, até eu chegar, continua a aplicar-te à leitura pública. E isto é muito importante, ler aquilo que está escrito. E depois esta lição mostra como é que nós podemos fazer isso. Podemos preparar-nos bem, pedir a alguém que possa ouvir a nossa leitura, pronunciar as palavras de forma correta e depois falar de modo claro, usar a nossa boca, a língua, não é? Toda a nossa boca para podermos falar de forma clara e perceptível àqueles a quem estamos a ler. E o irmão Rui teve esse cuidado, agradecemos bastante a sua preparação.
De seguida, irmãos, vamos ver então uma situação no ministério e damos assim por concluída a nossa parte Tesouros da Palavra de Deus. Vamos agora iniciar a parte Empenhe-se no Ministério. E esta parte, como disse logo no início, esta semana tem muito que ver com situações de casa em casa. E nós vamos ver como é que de casa em casa podemos falar sobre uma das verdades que está no apêndice A da brochura Ame as Pessoas. Então, a nossa irmã Ana Florencio, juntamente com a irmã Diolinda Piedade, vão-nos mostrar como podemos iniciar conversas. Boa tarde. Espero que esteja tudo bem consigo e com a sua família. Sim, está tudo bem, obrigada. O meu nome é Ana. Como é que posso tratá-la? Chamo-me Diolinda. Dona Diolinda, estamos a atravessar uma época festiva em que muitas pessoas falam sobre Jesus. E apesar dele ser uma das pessoas mais conhecidas da história, muitas pessoas têm ideias diferentes sobre quem realmente é Jesus. Para si, quem acha que é Jesus? Olha, eu não sei, não sou uma pessoa muito religiosa, mas para mim Jesus é Deus. Obrigada pela sua opinião. Permite-me que lhe mostre na Bíblia a resposta a esta pergunta. Sim, pode mostrar, mas não tenho muito tempo. Eu prometo ser breve. Está em Mateus, capítulo 16 e o versículo 16. Aqui Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos sobre quem ele era. E Simão Pedro, que era um desses discípulos, respondeu. Note, diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Reparou, Dona Diolinda, quem é Jesus? Sim, diz que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu já percebi, vocês são testemunhas de Jeová. Mas se vem com vontade de me fazer mudar de ideia, eu não mudo de ideias. Olha, Dona Diolinda, nós simplesmente ficamos felizes por partilhar com todas as pessoas verdades da Bíblia. Talvez numa outra ocasião possamos voltar a falar. Gostamos de falar consigo e agradecemos muito a atenção dispensada. Até à próxima. Até à próxima, obrigada. Boa tarde. Obrigado também à nossa irmã Diolinda, pela boa demonstração, a boa designação que prepararam para nós. E esta era uma moradora algo difícil, não é das piores, mas que tinha ali olhos. Jesus é Deus, pronto, foi isto que eu aprendi e isto é uma verdade absoluta, não é? Agora imagine se a irmã tivesse dito, não diga isso. Onde é que a senhora leu isso? Alguma vez leu isso na Bíblia? Ora, tínhamos aqui uma conversa estragada. Também, olha, eu não venho cá com histórias para mudar de religião, porque eu não vou mudar de religião, não é? E vejam a forma como a irmã resolveu a questão, a forma amorosa como respondeu e manteve a calma. Portanto, é isto que nós queremos fazer, é isso que nos mostra aqui a brochura Ame as Pessoas na parte sobre a humildade. Não insistir em provar que temos razão. Não vale a pena fazermos isso. Não queremos discutir, humildemente queremos manter-nos calmos e saber quando é que nos devemos ir embora. E às vezes é o melhor a fazer, não é? Em certas determinadas situações. É como diz aqui a brochura, se falarmos com brandura, vamos deixar uma porta aberta. E é isso que nós queremos fazer, queremos deixar a porta aberta para conversarmos noutra ocasião. E foi isso que a irmã fez e prepararam muito bem a vossa designação. Muito obrigado também pela vossa boa participação. De seguida, vamos ter mais uma vez uma situação de casa em casa, mas agora como é que nós podemos, de casa em casa, oferecer um estudo bíblico? É isto que a irmã Daniela Silva, juntamente com a irmã Isaíris Garcia, vão então desenvolver para nós. Cultive o interesse agora de casa em casa. Olá, Isa, que bom voltar a te encontrar aqui em casa. Como é que tu estás? Olha, Daniela, mais ou menos. Estive quase para te ligar para dizer que não vinheras. Hoje meu dia tem sido muito complicado. Oh, lamento imenso. Será que eu posso ajudar de alguma maneira? Obrigada, Daniela, mas não vas a poder ajudar. É que eu estou com problemas no trabalho, porque o meu patrão disse que vai ter que reduzir a equipa. E tenho medo de ficar fora. Então, também ligaram da escola de miúdo, dizendo que tinha febre, tive que ir a pegar a colégio. Depois também, como se não bastasse, os transportes falharam. Então, o miúdo estava cheio de febre na paragem. Não foi nada fácil, cheguei há pouco a casa. Bem, realmente esse foi um dia difícil, mas em relação ao teu filho, ele está melhor? Sim, o médico diz que é uma virose que pega na escola. Está bem.
Realmente é muito triste e magoa-nos muito ver as pessoas que quem nós amamos doentes, não é? Ficas muito triste com isso. Pois sim, agora ele está a dormir, já foi medicado, agora é só esperar que recupere. Espero que ele fique melhor. E olha, Isa, se estiveres a sentir-te cansada, não te sentires bem para falar um pouco, eu posso voltar no outro dia. Sim, mas como as nossas conversas não costumam ser muito longas, ainda tenho um pouco de tempo. Podemos conversar. Ok, então prometo ser breve. Na nossa última conversa, nós vimos como a Bíblia pode ser útil no nosso dia-a-dia. E eu até lembrei-me do conselho que pode ser útil nesta situação. Nós podemos analisar um conselho que Jesus deu a todos os seus discípulos, que está aqui em Mateus 6,34. Vou ler para ti. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias ansiedades. Basta a cada dia as suas próprias dificuldades. Conseguiste aqui notar o que Jesus disse aos discípulos para nunca fazerem? Sim, para nunca ficar ansioso por causa de amanhã. É exato. Jesus não quis dizer que é errado nós estarmos preocupados com o futuro ou com o dia da manhã, mas ele apenas quis dizer que estarmos preocupados e ansiosos excessivamente pode tirar a nossa alegria, não é? E por vezes nós até podemos começar a criar cenários na nossa mente que nem vão acontecer. E no teu caso, Isa, como é que achas que podias colocar em prática este conselho neste momento? Bem, talvez por não ficar demasiado ansiosa e preocupada com perder o emprego. Já estou naquela empresa há alguns anos e meu patrão sempre me está a elogiar por meu trabalho. Se calhar não perdo o trabalho, mas se for, procurarei outro assim como procurei este. Bem pensado, Isa. E é claro que esta situação pode ser bastante preocupante, mas como nós vimos, estar preocupados de uma maneira excessiva pode ainda piorar a situação, ainda pode te fazer sentir pior, não é? Sim, de longe. Tenho que manter minha atitude positiva e levar um dia de cada vez. Isso mesmo. E como nós vimos, a Bíblia continua a ter outros bons conselhos para o nosso dia-a-dia. E se quiseres, nós podemos até iniciar um estudo bíblico através da brochura 6 Felizes para Sempre. E eu até posso te ensinar como é que podes descarregar esta publicação. O que achas? E depois podemos até ver como funciona um estudo. Tens tempo? Sim, claro. Ainda tenho um pouco de tempo. Boa. Então vou-te mostrar aqui como é que podes descarregar. Obrigado também às duas irmãs pela designação excelente que prepararam para nós. E os irmãos viram que grande parte do tempo foi ocupada a perguntar sobre o filho, não é? Foi perdido aqui tempo, perdido no sentido de que foi gasto tempo aqui nesta designação a falar sobre o filho, sobre a condição do filho. Ela ouviu falar sobre, olha, veio da escola, chamaram que estava... ok, mas isso não interessa, não foi disso que eu vim aqui falar, não é? E agora o que eu vim cá falar foi sobre as boas novas, é sobre isso que a gente vai falar. Foi isto que aconteceu? Não. Preocupou-se, mas está melhor e sabes o que é que tem? Precisas de alguma coisa? Tens tempo para conversarmos um bocadinho? Se calhar, hoje não dá, a pessoa pôde falar. Depois voltou a mostrar consideração por dizer, olha, então ainda tens tempo para te mostrar como é que vamos iniciar, como é que vamos fazer o estudo, podemos fazer o estudo, tens tempo para ver? Sim, tenho tempo. Foi a própria pessoa que manifestou isso. E isto vai de encontro ao que está na brochura Ama as Pessoas, sobre a empatia. Diz, escute com atenção, deixe que a pessoa se expresse, não interrompa nem ignore os seus sentimentos, preocupações ou objeções. Quando prestamos atenção, a pessoa percebe que nós nos importamos com ela. Não se esqueçam, irmãos, nós pregamos por causa do nosso amor às pessoas e isso é demonstrado das mais diversas maneiras. Uma destas, ou dessas maneiras, é por termos em atenção a quando as pessoas estão preocupadas com algo, como esta demonstração bem mostrou. Muito obrigado também às irmãs pela vossa boa participação. E agora, o ponto 6, cultivar o interesse, mais uma situação de casa em casa. Já vimos como é que podemos iniciar o estudo bíblico na pregação, agora vamos ver como é que podemos mesmo fazer este estudo bíblico de casa em casa. A nossa irmã Felisberta Fernandes, juntamente com a irmã Beatriz, vão então mostrar como cultivar o interesse de casa em casa por fazer o estudo bíblico. Boa tarde, Dona Beatriz. Como é que a senhora está e a sua família? Estão todos bem? Boa tarde, Dona Felisberta. Está tudo bem, obrigado. Olha, ainda bem que a senhora veio. Por acaso,
Ainda pensei que faltasse, mas já estou a ver que é cumpridora da sua palavra. Obrigada. Dona Felisberta, olha, eu, para lhe dizer sinceramente, perdão, há bocadinho quando cheguei a casa, liguei o televisor para ver as notícias. Mas olha, na realidade fiquei bastante triste por aquilo que se vê nas notícias, porque nós só ouvimos, pronto, o mundo, como o mundo está, como as coisas estão a acontecer, a piorar a cada dia, tanto sofrimento, tanta guerra, mortes, enfim. A senhora, diga-me uma coisa, acha que na realidade algum dia estas coisas vão melhorar? Bem, Dona Beatriz, só posso mesmo concordar consigo. Realmente a situação mundial está cada vez pior, não é? Perguntou-me se realmente as coisas vão mudar. Quando cá estive da vez passada, falei-lhe um pouco sobre como será a vida num mundo sem guerras, onde as pessoas vão ter qualidade de vida melhor e viverem mais seguras. A Bíblia promete que sim, Dona Beatriz. As guerras, o sofrimento, os desastres naturais e até mesmo a morte vão deixar de existir. A senhora crê nisso? Sim, a Bíblia diz, mas acho que isso é uma coisa boa demais para ser verdade. Eu também já pensei assim, Dona Beatriz, mas houve uma coisa que mudou completamente a minha vida. Eliminei todas as minhas dúvidas com relação ao que hoje também preocupa a Dona Beatriz. Sabe como? Por ter aceito um estudo bíblico domiciliar, sem compromisso, sem pagar, sem nada. Gratuito, Dona Beatriz. E a Dona Beatriz, neste estudo da Bíblia, se me permite, eu gostaria de mostrar-lhe como é feito o estudo da Bíblia. Dona Beatriz vai poder compreender o que a Bíblia ensina e ela vai dar-lhe as respostas às suas perguntas à medida que vai tendo perguntas para fazer. E também vai saber qual é o propósito de Deus para com a humanidade. Olha, na realidade eu gostaria mesmo de saber se algum dia essas coisas vão melhorar. Com certeza, Dona Beatriz, as coisas vão melhorar, sim. Olha, eu trago aqui comigo esta brochura com o tema Seja Feliz para Sempre. Esta brochura tem 3 lições e o estudo será bastante interativo, ou seja, vamos interagir uma com a outra. Também veremos vídeos, não é? A cada lição. E também terá artigos ou vídeos que a Dona Beatriz vai poder ver mais tarde. E aqui na lição 2, eu tenho aqui já descarregado, não é? Tem um tema bastante sugestivo, de acordo com a conversa que estivemos a ter. Por exemplo, aqui na introdução, segundo aqui o que eu tenho aqui descarregado no digital, mostra que muitas pessoas ao redor do mundo, a senhora pode acompanhar aqui, muitas pessoas ao redor do mundo enfrentam muitos problemas e por causa disso sentem muita tristeza, ansiedade e até dor. E fazem-se muitas perguntas e uma delas, devido a tanta incerteza da forma de como o mundo está, é se um dia as coisas vão melhorar. E a Dona Beatriz vai gostar de saber a resposta da Bíblia. Eu vou ler aqui o ponto 1, não é? Conforme mostra aqui, que é para mostrar a Dona Beatriz como é feito um estudo da Bíblia. O ponto 1 tem a pergunta: que esperança é que a Bíblia nos dá? E o parágrafo diz: a Bíblia explica porque é que o mundo está cheio de problemas, mas também traz boas notícias. Todos os problemas vão acabar em breve. As promessas da Bíblia podem dar-lhe um futuro e uma esperança, de acordo com Jeremias, que é um livro da Bíblia, capítulo 29, versículos 11 e 12. Essas promessas ajudam-nos a enfrentar os problemas atuais e a ter uma atitude positiva. Também nos ajudam a ser felizes agora e para sempre. Agora eu vou fazer a pergunta. E a pergunta diz: que esperança é que a Bíblia nos dá, de acordo com este texto de Jeremias 29, 11 e 12? Segundo aquilo que realmente a Bíblia diz, que Deus que, portanto, vai dar um futuro e uma esperança, portanto, vai dar paz e não calamidade. E a Dona Beatriz, como é que se sente ao saber disso? Isso realmente traz-nos bastante felicidade saber isso. E na parte final, aqui,
desta lição, ou deste ponto, mostrou que saber disso também vamos ser felizes agora e para sempre. Então, Dona Beatriz, posso passar dentro de 2 dias para podermos dar continuidade à lição? Sim, gostei muito de ouvir e realmente, olha, eu estava a pensar, amanhã estou em casa. Boa. Se quiser, pode passar já amanhã. Então, eu passo amanhã e acredito que a Dona Beatriz vai gostar de saber as promessas da Bíblia. Ok, muito obrigada então. Até amanhã. Adeus, até amanhã. Obrigado também às 2 irmãs pela forma como desenvolveram esta designação para nós. Era isto que se requeria, demonstrar como é que se faz um estudo bíblico, e iniciou aqui o estudo bíblico, demonstrando logo na prática como é que aquilo que a Bíblia diz vai beneficiar a pessoa. A senhora estava preocupada com o modo como está o mundo, com a questão da saúde, das guerras, da insegurança, e a irmã aproveitou, não é? Então, é como diz aqui a nossa brochura, mas pessoas na parte da empatia, fale de assuntos que se adaptem às necessidades da pessoa. Assim que possível, mostra como o estudo da Bíblia pode responder às perguntas dela e ajudá-la a ter uma vida melhor. E a pessoa viu na prática, com a brochura, neste caso a lição 2, como é que pode ser ajudada com aquilo que a Bíblia diz. É isto que nós queremos fazer na nossa atividade de pregação. Excelente. Muito obrigado também pela vossa boa participação. Queremos assim então, irmãos, agradecer a todos os que tiveram as vossas designações, agradecer também a quem teve a substituição, agradecemos também a irmã Daniela pela voluntariedade, falamos hoje do espírito voluntário, obrigado também por ter voluntariado fazer a designação, e vamos então concluir esta parte, empenhe-se no ministério, e vamos dar início a viver como cristãos. E para isso, vamos convidar-os na assistência a poderem ficar de pé, a fim de entoarmos juntos um cântico de louvor ao nosso Criador. É o cântico 83. Baseado no texto de Atos 20:20, o cântico 83 tem o tema de casa em casa. De seguida, vamos dar atenção ao nosso irmão Albérico Nascimento, que irá desenvolver esta parte com também alguma participação da assistência, com o tema Pregação de Casa em Casa, a nossa marca registada. Durante o seu ministério terrestre,
Jesus organizou uma campanha de pregação na zona da Judeia. Ele juntou 70 discípulos e enviou-os 2 a 2. Mas antes de os enviar, Jesus deu-lhes uma orientação que se mantém até os nossos dias. A orientação está em Lucas, no capítulo 10, versículo 5, onde ele disse o seguinte, Lucas 10, 5. Em qualquer casa onde entrem, digam primeiro, haja paz nesta casa. Então, para onde é que Jesus enviou os seus discípulos? Como mostra o versículo, enviou-os para a casa das pessoas. E Jesus foi um excelente exemplo nesse sentido. A Bíblia mostra que Jesus tomava a iniciativa em ir até a casa das pessoas, ensinava e pregava as boas novas. Depois da morte de Jesus, os seus discípulos continuaram a pregar de casa em casa e faziam isso sem parar. E Atos 5:42 até diz que eles faziam isso todos os dias. Então, os discípulos de Jesus, no primeiro século, eles pregavam de casa em casa, não apenas com os familiares ou com os conhecidos. Isso mostra que o método de pregar de casa em casa não é um método inventado pelas testemunhas de Jeová, tem base bíblica. E como testemunhas de Jeová, nós usamos tão amplamente esse método de pregação que até já se tornou a nossa marca registada. Durante a pandemia da Covid-19, nós tivemos a oportunidade de usar outros métodos de pregação. Pregávamos muito por cartas, fazíamos testemunho informal, conversávamos com os nossos vizinhos, com familiares. Mas o principal método de pregação continua a ser o mesmo, pregação de casa em casa. Mas alguns talvez se perguntem, visto que é difícil encontrar as pessoas em casa, será que este método deixou de ser eficaz? A resposta é não, continua a ser um método eficaz de pregar as boas novas. Por que é que podemos dizer isso? Porque quando pregamos de casa em casa, nós estamos a pregar de uma forma sistemática e organizada. Além disso, os irmãos pensem no seguinte, onde é que as pessoas se sentem mais à vontade? Em casa ou na rua? Quando nós vamos de casa em casa e falamos com os moradores, nós conseguimos entender quais são as preocupações, quais são os interesses da pessoa e assim conseguimos dar uma ajuda mais personalizada. Além disso, quando pregamos de casa em casa, é quando nós temos a oportunidade de ter conversas mais significativas e por vezes até conversas por mais tempo. Por isso a pergunta que surge é, será que o irmão ou irmã tem conseguido participar regularmente de casa em casa? Os resultados mostram que Jeová apoia esse método de pregação. Além disso, devemos ter em mente que a pregação de casa em casa também tem muitos benefícios para nós como publicadores. E vamos ver isso nas perguntas que se seguem. Os irmãos fiquem à vontade para partilhar os vossos comentários, que são sempre bem preparados. E vamos passar então aqui à primeira pergunta. Como é que a pregação de casa em casa nos ajuda nos seguintes pontos? A cobrir totalmente o nosso território. O irmão Adelino Coutinho, por favor. Então, já que cada publicador consegue ter um território, então pode-se cobrir totalmente o território e fazendo pregação de casa em casa. Exatamente. Quando pregamos de casa em casa, pregamos de uma forma organizada. É exatamente isso. E melhorar a nossa habilidade de ensino e desenvolver qualidades como coragem, imparcialidade e disposição de fazer sacrifícios. Irmã Débora, por favor. Então, a pregação de casa em casa ajuda-nos a ter revisitas. Isso vai nos ajudar não só a melhorar a nossa capacidade de ensino, mas também a disposição de fazermos sacrifícios por nos ajustar os nossos horários a essas pessoas. Além disso, conseguimos demonstrar coragem e imparcialidade, porque como não sabemos quem nos vai abrir a porta, dessa forma vamos nos esforçar por pregar a todos. Exatamente. Muito obrigado por esses pontos, irmã Débora. Vamos ouvir também a irmã Fátima Coxilha. Além disso, também a variedade de pessoas que nós encontramos são pessoas que têm vários caráteres diferentes e muitas delas não são fáceis. Isso também nos vai ajudar a desenvolver várias qualidades e a melhorar cada vez mais as nossas apresentações. É isso. Quando nos colocamos na pregação de casa em casa, sentimos isso também. E como no que toca a iniciar estudos bíblicos. Quando pregamos de casa em casa, como é que temos mais oportunidades para fazer isso? Irmã Gilda?
Como a irmã Débora há pouco mencionou, quando pregamos de casa em casa é mais fácil também termos revisitas. Então assim vai ser também uma boa oportunidade para oferecer estudos bíblicos. Também de casa em casa temos a oportunidade de oferecer um estudo bíblico até na primeira vez que encontramos a pessoa. Sem dúvida. Obrigado. E quando as circunstâncias não são favoráveis, também temos boas sugestões. Vamos ver o vídeo que se segue com o tema O que é que aprendeu com os publicadores zelosos das Ilhas de Faroé? As Ilhas Faroé também são conhecidas como a Terra do Talvez. O tempo é muito incerto e pode mudar rapidamente. Quando começamos a pregar, pode estar sol e 10 minutos depois começa a chover torrencialmente e fica tudo molhado. Outro desafio é o vento. No inverno, há tempestades muito fortes. Por isso, ao sairmos do carro, temos de ter muito cuidado para que o vento não leve a porta do carro ou o nosso companheiro. Nós usamos a roupa mais adequada ao estado do tempo. Mantemos-nos a par do estado do tempo para conseguirmos saber em que parte do território as condições são mais favoráveis. E depois adaptamos-nos. Se estiver bom tempo, tentamos ir de casa em casa. Se estiver mau tempo, tentamos fazer revisitas onde nos convidem a entrar ou onde possamos estar abrigados. Planeamos o nosso ministério de forma a que, se o tempo piorar, possamos visitar pessoas que vão estar em casa nessa altura do dia. É bom fazermos ajustes quando está mau tempo. Talvez possamos fazer testemunho por telefone ou por carta. Numa reunião de pioneiros, um ancião lembrou-nos de que quando está mau tempo, não devemos pensar "Oh não, está mau tempo outra vez", mas antes "Boa, agora é que as pessoas vão estar em casa". É bom termos um plano sobre quem queremos visitar e o assunto de que vamos falar. Assim, quando chove ou quando o tempo não é o ideal, apegamos-nos ao nosso plano em vez de ficarmos a reclamar porque estivemos a pregar 5 horas debaixo de chuva intensa. Acho que Eclesiastes 11:4 aplica-se muito bem ao nosso território. Quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não colherá. Se tivéssemos de esperar pelo tempo perfeito para pregar, então íamos poucas vezes à pregação. Outra coisa que nos ajuda a perseverar debaixo de mau tempo é pensar nos primeiros publicadores nas Ilhas Faroé. Eles lidaram com enjoos nas viagens de barco, enfrentaram mau tempo e subiram montanhas para visitar povoações remotas. Eles ultrapassaram todos esses obstáculos e isso motiva-me a ultrapassar os desafios que eu enfrento. Lembro-me de que quando viemos para as Ilhas Faroé, eu olhei pela janela e pensei: será que é possível pregar com este tempo? Mas quando chegámos à saída para o serviço de campo, vimos lá os irmãos com crianças e com carrinhos de bebê, com um espírito positivo, prontos para ir pregar. Isso fez-me pensar que, se eles conseguem, então eu também consigo. Somos uma equipa e o nosso desafio é o estado do tempo. Especialmente quando o tempo está mau, encorajamo-nos uns aos outros. Gostamos muito do cântico A Vida de um Pioneiro. É um cântico maravilhoso. Lá diz: faça chuva ou sol, eu vou perseverar. Fazemos isso porque amamos a Jeová. Nós queremos muito que as pessoas conheçam a Jeová. Elas precisam de saber a verdade. Jesus disse que tínhamos de pregar. Eu consegui imaginá-lo a vestir um impermeável e a ir pregar as boas novas. Sentimos que Jeová abençoa os nossos esforços quando vamos à pregação, especialmente quando persistimos em pregar debaixo de mau tempo. E até pode ser que, nesse mesmo dia, tenhamos uma conversa agradável acerca da Bíblia com uma pessoa. Sinto que me dá muita alegria. Paulo disse que aquele que semear generosamente colherá também generosamente. Portanto, para fazermos isso aqui, precisamos também de pregar quando está mau tempo. Sentimos que temos colhido generosamente por termos boas revisitas e estudos bíblicos. Sinto que vale a pena todo o esforço, porque vemos que as pessoas no território apreciam muito o que estão a aprender. Tudo o que fazemos no ministério é motivado por amor a Jeová e às pessoas no território. E o mau tempo não vai mudar isso.
É uma oportunidade de mostrarmos que a nossa adoração vem do coração. Nós não vamos ao ministério apenas quando tudo está bem e o sol está a brilhar. Eu acho que isso nos torna mais perseverantes e flexíveis no ministério. E agora sim, passamos à pergunta: o que é que aprendeu com os publicadores zelosos das Ilhas de Faroé? Que os irmãos aprenderam? Irmã Daniela Silva. Uma das coisas que aprendi é que não devo olhar para o mau tempo como algo negativo, mas como algo positivo, porque como os irmãos do vídeo mencionaram, isso significa que existe uma maior probabilidade de encontrarmos pessoas em casa. Sem dúvida, sem dúvida. Irmã Vanessa? E quando o mau tempo era extremo, eles adaptavam-se, ou seja, não deixavam de pregar, faziam uma pregação diferente, como mandar mensagens a revisitas, contactar, escrever bilhetes, entre outros trabalhos que se possam fazer sem se deslocar. Tínhamos de ter a oportunidade para mais comentários, mas o tempo neste momento não permite. Queremos continuar a imitar o exemplo de Jesus que foi deixado no primeiro século e assim vamos ser bem-sucedidos como os cristãos no primeiro século também foram. Obrigado, irmãos, pelos vossos bons comentários. De seguida vamos então dar atenção ao estudo bíblico de congregação. Vamos abrir o nosso livro Histórias da Bíblia, na história 42. E vamos ter aqui uma história sobre amizade. A história 42 tem o tema Jonathan foi um amigo corajoso e leal. Vamos pedir e convidar o nosso irmão João Coxilha a fazer para nós a leitura então desta história 42, por favor. O filho mais velho de Saul, Jonatã, era um soldado muito corajoso. Davi até disse que ele era mais rápido que uma águia e mais forte do que um leão. Certo dia, Jonatã viu alguns filisteus no monte. Ele disse ao seu ajudante: se os filisteus nos chamarem para subirmos ao monte e lutarmos contra eles, é porque é um sinal de que Jeová vai ajudar-nos a ganhar. E foi isso que aconteceu. Os filisteus chamaram Jonatã e o seu ajudante e disseram-lhes para subirem o monte e lutarem. Os dois foram e conseguiram derrotar 20 filisteus. Como Jonatã era o filho mais velho de Saul, ele tinha o direito de ser rei. Mas ele sabia que Jeová tinha escolhido David para ser rei depois de Saul. Mesmo assim, Jonatã não tinha ciúmes de David. Jonatã e David até se tornaram grandes amigos e prometeram que se iriam proteger e defender um ao outro. Para provar a sua amizade, Jonatã deu a David o seu casaco, espada, arco e cinto. Quando David estava a fugir de Saul, Jonatã foi ter com ele e disse-lhe: David, sê forte e tem coragem. Jeová escolheu-te para seres o rei. Até o meu pai sabe disso. Jonatã arriscou a vida várias vezes para ajudar o seu amigo. Quando soube que Saul queria matar David, Jonatã fez tudo o que pôde para Saul mudar de ideias. Mas Saul ficou furioso com Jonatã. Algum tempo depois, Jonatã e Saul morreram na mesma batalha. Então, David procurou Mefibosete, o filho de Jonatã, e disse-lhe: o teu pai foi um grande amigo meu, por isso eu vou cuidar de ti o resto da tua vida. Vais morar no meu palácio e comer do bom e do melhor. David nunca se esqueceu do grande amigo Jonatã. Gostavas de ter um amigo como Jonatã? A primeira pergunta é como é que Jonatã mostrou que era corajoso? Como é que Jonatã mostrou a sua coragem? Temos aqui uma passagem das Escrituras que nos ajuda a mostrar isso. Irmão José Evangelista, em videoconferência, por favor. Mesmo sabendo que o seu pai estava a perseguir Davi para lhe tirar a vida, ele sempre foi leal ao seu amigo, nunca teve medo de que o pai viesse a descobrir que ele que realmente era comparsa de Davi. Foi sempre um amigo leal e verdadeiro, como todos nós conhecemos através das Escrituras. Obrigado, mas também temos aqui uma passagem, o relato mostra-nos uma passagem que nos mostra como ele era um homem corajoso, que a história mostra-nos isso, irmã Vanessa Nascimento, faz favor. Ele e o seu
escudeiro, foram sozinhos a ter com os filisteus. E Jonatão colocou de certa forma Jeová à prova. Ele disse: se forem eles a nos chamarem, isso significa que Jeová vai nos ajudar a derrotar a eles. Se não, então já sabemos que Jeová não aprova. Então ele foi muito corajoso em tomar essa iniciativa. Precisamente, que coragem, não é? E quantos eram? Quantos eram? Aqueles que ele foi lá derrotar eram mais... Eles eram 2, não é? E os outros eram para aí 2 ou 3 também. É isso? Irmã Margarida? Eram 20. 20, não é? 2 contra 20, mas confiou em Jeová. Agora, a segunda pergunta é como é que Jonatã mostrou que era um bom amigo? Como é que ele mostrou isso? Como é que ele mostrou? Em parte já foi considerado. Irmã Helena Arriscado? Jonatã arriscou a sua vida várias vezes para proteger David. Ele avisava-o quando ele corria perigo e ele nunca tinha... Ele sabia que David ia ser rei, mas não se importou com isso, não quis o reino para si, apesar de ser filho do rei, e porque ele sabia que o próprio Jeová tinha escolhido David. Precisamente. Não. Olha, irmãos, que lições é que nós podemos tirar desta história 42 sobre Jonatã ter sido um amigo corajoso e leal? O que é que nós aprendemos sobre Jeová? Que lições é que podemos aprender aqui desta lição? Os irmãos querem dizer? Sintam-se à vontade. Que lições é que nós aprendemos? Vamos dar a oportunidade. Irmão Misael Vieira, faz favor. Portanto, uma das lições que aprendi sobre o Senhor Jeová é que Jeová capacita qualquer um dos seus servos a fazerem tarefas extraordinárias, como foi o caso do Jonatã, quando ele avançou com o seu escudeiro. Eles eram 2, derrotaram 20, portanto, também Jeová pode capacitar-nos hoje também a realizar designações desafiadoras. Muito bem, sem dúvida. Irmã Gilda, aqui à frente, faz favor. Eu também achei muito interessante a expressão que está em 1 Samuel 14:6 sobre o Senhor Jeová, quando Jonatã disse ao seu escudeiro: talvez Jeová atue em nosso favor, nada pode impedir Jeová de nos salvar, não é? Com muitos ou com poucos. Então realmente este texto mostra que nada pode impedir o Senhor Jeová de cumprir o seu propósito e realmente Ele pode usar-nos, apesar de imperfeitos, para agir a favor do seu propósito. Muito bem, sem dúvida, não é? Aqui, se faz favor, aqui à frente. Tem uma lição aqui de Jonatã que ele demonstrou muito amor por Davi. Isso me ensina e me motiva a demonstrar amor pelos irmãos, encorajando eles e também tendo coragem ao ponto de dar até a vida por eles, né? Conforme aqui de João 15, 12 e 13, que a gente ama uns aos outros ao ponto de dar a vida pelos nossos irmãos. Muito obrigado. Bom ponto de vista, irmã Juliana. Muito obrigado. Sem dúvida, excelente, não é? Irmãos, temos aqui boas lições, quer na família, na congregação, no ministério. Os irmãos mencionaram algumas, não é? Lembrem-se que o mesmo Deus que capacitou aqueles 2 a vencerem 20 é o mesmo Deus que nos diz assim: vão pregar. Repara o que Jeová pode fazer. Não é? A capacidade que Ele dá às pessoas de agirem também nos dá também na nossa atividade de pregação. Muito importante isto que a irmã mencionou sobre o nosso amor, mostrarmos encorajamento e amor fraternal. Não é? O texto de João 15, 12 e 13, o Senhor Jesus mencionou lá que temos que nos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Porque o que é que demonstra de facto o amor? É dizer: eu amo muito. É isso? O que é que mostra cá o texto de João 15, 12 e 13? Ninguém tem maior amor que aquele que faz o quê? Irmã Nas Chagas, lá ao fundo. Esse amor é demonstrado por ações, por isso é que o 13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ora, cá está, não é? Sem dúvida. Portanto, é muito importante esta lição. E mesmo depois de Jonatã e Saúl terem morrido, vejam a lealdade e a verdadeira amizade que ele tinha pelo seu amigo Jonatã, que perdurou, inclusivamente, por ajudar a manter o filho, não é? Que Jonatã deixou, Mefibosete, que foi sustentado, podemos assim dizer, pelo próprio David, por causa da amizade que tinha para com Jonatã. Excelente exemplo, sem dúvida, esta lição, não é? 42. Vamos agora considerar
a lição 43. Vimos há pouco e falámos no início que tinha que ver com arrependimento, que tinha que ver com isso, com o pecado e o arrependimento. E a lição 43 tem o tema o pecado do rei David. Vamos então pedir ao irmão João para ler para nós esta lição, por favor. Quando Saul morreu, David tornou-se rei. Ele tinha 30 anos. Uma noite, David estava no terraço do seu palácio e conseguiu ver uma mulher muito bonita. David descobriu que ela se chamava Batseba e que era casada com um soldado chamado Urias. Então, David mandou Batseba vir até ao palácio. Eles tiveram relações sexuais e Batseba ficou grávida. David tentou esconder o que tinha feito, por isso arranjou uma maneira de Urias morrer na batalha seguinte. Depois de Urias morrer, David casou-se com Batseba. Mas Jeová viu todas as coisas erradas que David tinha feito. Então, mandou o profeta Natã falar com David. Natã disse-lhe: um homem rico tinha muitas ovelhas e um homem pobre tinha apenas uma ovelha de que gostava muito. Sabe o que fez o homem rico? Roubou a única ovelha que o homem pobre tinha. Quando David ouviu isso, ficou muito zangado e disse que aquele homem rico merecia morrer. Então Natã respondeu: foi isso que o Senhor fez a Urias. David ficou muito triste e disse que tinha errado. Por causa desse erro, Jeová deixou que muitas coisas más acontecessem a David e à família dele. Mas Jeová perdoou David porque ele foi humilde e contou o que tinha feito. A certa altura, David quis construir um templo para Jeová, mas Jeová escolheu o filho dele, Salomão, para fazer isso. David começou a preparar as coisas para Salomão e disse: como Salomão ainda é jovem e o templo de Jeová tem que ficar extraordinário, eu vou ajudá-lo. David deu muito dinheiro para a construção. Chamou muitos trabalhadores e juntou ouro, prata e madeira para a obra. Pouco antes de morrer, David disse a Salomão: Jeová pediu para te entregar estes desenhos de como construir o templo. Não tenhas medo, meu filho, porque Jeová vai ajudar-te. Ser forte e mãos à obra. Obrigado, irmão João, pela leitura que fez para nós. Vamos passar à primeira pergunta. Qual foi o pecado de David? Irmã Lara, aqui à frente, irmã Lara Evangelista, qual foi o pecado então? Então, na verdade, foram dois. Primeiro, David viu uma mulher muito bonita, Batseba, a banhar-se enquanto estava no terraço e ele mandou chamá-la e dormiu com ela e ela ficou grávida. Então, para encobrir este primeiro pecado, David tentou ainda cometer outro pecado. Primeiro chamou Urias para voltar para casa, mas como Urias não se deitou com a sua mulher, David então mandou que o chefe do seu exército pusesse Urias na frente da batalha para que ele fosse morto. Até especifica onde o combate for mais violento para que tivesse a certeza que ele fosse morto. Então foram estes dois pecados. Primeiro dormiu com uma mulher casada, que não era a mulher dele, e depois matou o marido dela para encobrir esse pecado. Exatamente, não é? Precisamente. Mas o Senhor Jeová, ele providenciou ajuda, não é? Providenciou ajuda também para David. E vemos aí na imagem que temos no nosso livro, portanto, a gravura inicial, não é? Logo a primeira. Quem é que Jeová enviou? Quem é que Jeová enviou? Vamos ver se temos gravura. Temos, cá está ela. Quem é que Jeová enviou para ajudar? A irmã Lourdes Teixeira, por videoconferência, por favor. Jeová usou o profeta Natã para ir ter com o rei Davi e expor-lhe assim a situação daquilo que ele tinha feito. Usou uma ilustração e Davi entendeu perfeitamente que se referia a ele. Ele caiu em si e arrependeu-se profundamente daquilo que tinha feito e pediu perdão a Jeová. Obrigado. Precisamente. Não é? Temos uma segunda gravura, uma segunda imagem aqui no nosso livro que mostra que aquilo que Natã disse, a disciplina da parte do Senhor Jeová, resultou. Como é que Davi se sentiu depois de ter sido disciplinado? Irmã Isaíris? Davi ficou muito triste, disse que tinha errado, e por causa desse erro, Jeová deixou que muitas coisas más aconteceram a Davi e à família dele. Mas Jeová perdoou porque se arrependeu de coração. Muito bem, sem dúvida. A segunda pergunta, irmãos, aqui para esta nossa lição, é o que é que fez David para ajudar Salomão? O que é que David fez? Também temos uma gravura que nos ajuda. A irmã Felisberta Fernandes, faz favor. Sim, uma vez que Jeová disse que David não iria construir o templo, mas sim o seu filho, e uma vez que o seu filho era muito novo,
Davi sentiu-se na obrigação de preparar os materiais, os melhores materiais, dar até dinheiro para se comprar os melhores materiais para se erguer o templo, e, em virtude do templo ser um lugar para Jeová e ter que ser um templo extraordinário. Isso, não é? Jeová não permitiu que fosse ele a fazer este templo, porque tinha sido um homem de guerra, não é? E para construir a casa de Jeová, Jeová designou outro. Não é? E David estava disposto a colaborar. Então, irmãos, neste relato vou deixar os irmãos agora estarem à vontade para nos mostrar o que é que este relato vos ensinou sobre a pessoa de Jeová, ou lições práticas que os irmãos tenham tirado desta lição 43 sobre o pecado do rei David. Vamos começar então pela irmã Débora Vieira, faz favor. Sim, sobre a ajuda que David deu para construir o templo, apesar de não ter sido escolhido. Isso ensina-me que quando alguém tem uma designação que eu até gostaria de ter, então que devo apoiar, não ficar magoada e até, assim como David fez, fazer o que tiver ao meu alcance para que a pessoa seja bem-sucedida nessa designação. Exato. Irmão Adelino Coutinho, faz favor. Também aprendemos outra lição, além de David não conseguir, não ser escolhido para construir o templo, ele deu todas estas coisas que nós acabamos de ver, e nós também podemos contribuir com as nossas contribuições, já que não podemos participar em algumas atividades ou na construção, podemos fazer contribuições. Por exemplo, excelente aspecto também. Irmã Fátima Coxilha, faz favor. Este relato também mostra que... Só um segundinho, estamos sem som, mas já vamos ter som. Este relato também mostra que o Senhor Jeová está sempre pronto para perdoar quando nos arrependemos genuinamente, mesmo que o pecado seja muito grave, mas que também não estamos livres das consequências. Apesar do Senhor Jeová nos abençoar, nos perdoar, depois não estamos livres das nossas consequências. Muito bem, sem dúvida, este aspecto é muito importante. Irmã Filomena. Quando temos algum trabalho para Jeová, a promessa de Jeová e a garantia dele é para não termos medo, porque Jeová vai ajudar-nos, então temos que meter mão à obra. Muito bem, é essa a questão. Ainda a Diana, evangelista, aqui à frente, faz favor. Que quando faço algo que Jeová não gosta, não devo esconder o que fiz, mas devo orar a pedir desculpa e a arrepender-me. Muito bem, confessar o erro, não é? Confessar o erro. A Jeová e aos anciãos na congregação é uma forma de mostrarmos o nosso arrependimento. Os irmãos viram também alguma lição prática na congregação, no ministério ou na família, que pudéssemos aplicar em algumas destas circunstâncias? Irmã Gilda, faz favor. Em relação à pregação, é muito interessante aprendermos com o Natan a usar ilustrações eficazes, simples, relacionadas com aspectos do dia-a-dia das pessoas no nosso território, e assim podemos ajudá-las a raciocinar e entender algum ponto que seja mais difícil. Isso. Não é? Eu também tinha este aspecto aqui. Irmão Rodrigo, faz favor. E falando para o aspecto da congregação, novamente tocando no assunto de David não ter sido escolhido para construir o templo, vimos que ele aceitou a orientação de Jeová por apoiar essa construção. Então isso também mostra que quando recebemos alguma instrução, orientação por parte daqueles que exercem a liderança na congregação, também devemos apoiá-la. Precisamente, obrigado. Não é? Irmãos, e é importante que entendamos, assim como David entendeu quando cometeu o pecado e foi disciplinado pelo Natan. Ele não disse, Natan, mas tu também és imperfeito, quem és tu? Não é? Não, ele aceitou aquela disciplina de Natan como vindo da parte de Jeová. E por isso também Jeová lhe poupou a vida, por causa de reconhecer o erro, de reconhecer o pecado. Excelentes lições, ainda temos uma mão no ar, em videoconferência, irmã Lourdes Teixeira também, ainda quer destacar um aspecto. Salientar a imagem onde se vê o rei David entregar o projeto da construção do templo a seu filho Salomão. Vamos projetar também aqui, obrigado. Diga. Aprendemos aqui também que o Senhor Jeová continua a dar-nos instruções através do escravo e, portanto, temos que seguir essas orientações, assim como Salomão fez na construção do templo, e conforme o rei David disse, ele iria ser bem-sucedido. Jeová ia ajudá-lo desde que ele fizesse assim. Isso,
não é? Ele nem era arquiteto, nós não sabemos, mas o Salomão não devia ter grande formação ou conhecimento de arquitetura, mas necessitava. Não, Jeová é que o ia capacitar a fazer aquilo. Portanto, irmãos, o Senhor Jeová pode utilizar-nos e capacitar-nos a fazer aquilo que Ele achar necessário. Nós podemos fazer coisas, e muitos irmãos têm experienciado isso, não é? Muitas das vezes Jeová dá-lhes designações e eles vêm-se a fazer coisas que nunca na vida pensaram que conseguiriam fazer. E conseguem fazê-las bem, por causa do apoio e da ajuda do Senhor Jeová, sem dúvida. Muito obrigado aos irmãos pela vossa boa participação nesta nossa reunião. Queremos agradecer e, sem dúvida, somos muito beneficiados, irmãos, fomos beneficiados nesta reunião por vermos que a pregação de casa em casa é de importância primária para se declarar o nome do Senhor Jeová. Queremos mostrar um espírito voluntarioso que Isaías demonstrou quando foi enviado a pregar. Queremos mostrar o espírito dos irmãos ali das Ilhas Faroé, não é? O zelo que eles tinham em pregar as boas novas, independentemente das circunstâncias. Os irmãos mostraram que nós não somos de plástico, ou seja, não somos impermeáveis, mas também não somos feitos de açúcar, ou seja, não nos derretemos por tudo e por nada. Portanto, com a razoabilidade, queremos pregar independentemente das circunstâncias. Quando está muito mal, nós podemos fazer testemunho por carta, podemos fazer revisitas ou estudos nessas horas, quando possível. Quando o tempo está um bocadito melhor ou não estiver assim tão mal, podemos aproveitá-lo para pregar também, quer na rua, quer de casa em casa. E é isto que aprendemos na nossa reunião. Para a semana vamos ver que Isaías profetizou acerca de uma grande luz. Que luz foi essa e como é que os efeitos dessa luz iriam ser permanentes? Também Jesus foi chamado maravilhoso conselheiro. Mas agora, de que forma é que Jesus mostrou que ele era um maravilhoso conselheiro? Para a semana vamos falar sobre isso. E temos um vídeo fantástico sobre as realizações da organização com o tema Ajudamos os irmãos que precisam de alimentos. Vamos ver esse vídeo aqui, todos juntos na reunião, e desejamos a todos uma boa preparação da reunião da próxima semana. Temos alguns anúncios organizacionais. De acordo com as informações oficiais que são de conhecimento público, todos os jovens de ambos os sexos que completarem 18 anos de idade no próximo ano terão de cumprir com algumas obrigações legais durante o mês de janeiro ou nos meses seguintes. Todos os abrangidos devem cuidar do assunto prontamente, considerando isso como uma obrigação cristã para com as autoridades superiores. Os anciãos poderão responder a perguntas pertinentes sobre as responsabilidades bíblicas dos jovens cristãos. Portanto, se os irmãos tiverem alguma dúvida, depois no final poderão falar todos os jovens, ambos os sexos, que tenham ou que completem no próximo ano 18 anos. Vamos dar assim por concluída a nossa reunião. Obrigado a todos, quer pela atenção, quer pelos comentários e a vossa participação direta em designações aqui da tribuna. Obrigado a todos pela vossa boa participação para o sucesso desta nossa reunião. Vamos concluir com um cântico e uma oração. Convidamos os que puderem ficar de pé para entoarmos juntos o cântico 123, que é baseado em 1 Coríntios 14:33 e tem o tema Obedecemos a Jeová e à sua organização.